Olá, meus queridos amigos, essa plateia linda, em mais um episódio aqui que nós estamos gravando Homens e Mulheres de Prata, diretamente aqui do Teatro Santa Cruz. E hoje recebendo mais uma estrela aqui no nosso palco, Roberta Manresa. Isso! Acertei! Acertou! Roberta, muito prazer em receber aqui. Nós nos cruzamos aí no decorrer da vida, você assessorando convidados nossos, participantes, e no último almoço, não sei se vocês sabem, todo mês nós fazemos um almoço aqui com a nossa comunidade. E ela deu a honra, nos deu a honra de comparecer como convidada essa vez. É que, Cuca, agora eu sou uma mulher de prata, né? Não, pô. Agora eu sou uma mulher 50 a mais. Então, ela tá com 51. 51, tá. Mas estou feliz com essa condição e muito honrada por esse convite. É uma honra participar do seu podcast. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de contar um pouco da minha história. Nossa, ela tem história, uma jornalista incrível. E o que mais me chama a atenção, como é que uma jornalista vem de uma família de médicos, completa, de professores. Pois é. Como é que essa história, você sendo a mais nova da família? Eu sou caçula de 3 irmãos, meu pai e minha mãe médicos, os 2 professores da USP, se conheceram na faculdade de medicina da USP. E você, ovelha negra, falou, vou fazer jornalismo. Ovelha negra, porque a minha irmã fez direito e administração, meu irmão fez engenharia e eu, caçula, fui fazer jornalismo. Bom, pelo menos ninguém fez medicina, né? Não, você sabe que agora minha filha está fazendo medicina? Eu fiquei muito contente com a escolha dela, lógico, que eu fiquei preocupada, falei, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Mas ela está muito feliz com a escolha. Tomara que ela faça geriatria para cuidar da gente. É verdade. Mas meus pais, eles fizeram questão assim de criar a gente com foco na educação. Eles sempre falaram que eles iam deixar para a gente de herança o ensino. E foi isso que eles fizeram. E eles queriam que a gente fizesse o que a gente quisesse, o que fizesse a gente feliz. Muito legal. E aí eu fui para a área de jornalismo. E eu escolhi o jornalismo assim para prestar esse serviço social, para levar informação de qualidade, para contar história. E eu tive muito exemplo em casa dos meus pais de amarem a profissão, né? De trabalharem com vontade, com dedicação. Porque a medicina é uma vocação, né? Eu vou confessar para você, eu prestei vestibular para medicina e me tornei publicitário. Olha só! Incrível. Então, me fala uma coisa, você também, essa sua formação que você está contando para a gente, te levou a grandes veículos de comunicação, que imagino o que é estimulante, o que é desafiador, né? Além de trazer essa informação para todo mundo, ter a responsabilidade com veículos tão importantes como Cultura, Bandeirantes, Globo, nossa... Fala um pouquinho dessa experiência. Que vindo para cá eu comecei a pensar assim no início da minha carreira, né? Como eu era destemida, a gente não tinha medo, cara de pau mesmo, Cuca. E no primeiro ano de faculdade eu já trabalhava na época no SBT, no jornal do Boris Casoy. Boris Casoy. Aí depois no último ano da faculdade eu já trabalhava, já era contratada na Cultura e trabalhava nos telejornais da TV Cultura. Apresentei os grandes momentos do esporte como repórter. Que legal. E uma fase assim que você está aprendendo, mas você está ali à frente dos trabalhos, das propostas que vão surgindo. Eu, recém-formada, fui uma das entrevistadoras do Roda Viva. Aí quando faltava assim, você tem que cobrir férias em Brasília. Eu ia para Brasília cobrir férias e não tinha noção de quem eram os políticos que estavam à minha frente. E tinha que entrevistar. O político já é uma incógnita. Então, assim, fui para a Band, fui para a Rede TV, fui para a TV Globo, fazia cobertura também de partidas de futebol no final de semana, que não era a minha área. Fui trabalhar no Globo Rural, que era assim a nata da TV Cultura, com jornalistas muito experientes, premiados, e no fim tudo deu certo, foi experiência, foi aprendizado, muito fantástico. Fui para o Jornal Nacional, assim, trabalhei em jornais fantásticos na TV Globo, cada uma com a sua particularidade, mas você estar no Jornal Nacional é uma responsabilidade. Você trabalhava na edição naquela época? Editora de texto. Nossa, então, assim, é uma responsabilidade de saber que o que você está fazendo ali pode mudar, pode impactar a vida de milhões de pessoas. Com certeza, e outra, uma opinião bem elaborada é uma coisa fantástica, né? Me fala uma coisa, eu também tive experiência de televisão, eu comecei minha vida com J. Ávila, né? Na Globo, na área comercial, na Trafic,
e depois eu fui com o Luciano do Vale quando lançou o Show do Olha Esporte. só, Eu fui o que primeiro máximo. cara a trabalhar no Show do Esporte com o Luciano Olha, do Vale que na área comercial. bacana, que Então fui bacana. precursor do Band e o Canal do Esporte. É. Não sei se foi a mesma época que nós trabalhamos, mas pode ter sido. Na década de Eu 80. trabalhei na Band na época que tinha o Canal 21, Canal que a gente 21. Foi trabalhava. o Luciano que lançou e ele vendeu lá para. Trabalhava também no Canal 21. Que bacana. Me fala uma coisa, dentro de todos os seus projetos, tem uma coisa que é muito desafiadora, que é o seu programa Papo de Mãe. Como é que foi esse desafio? Como é que surgiu essa ideia? Que durou 11 anos, né? Que 11 anos no ar. É difícil um programa, uma produção independente, durar tanto tempo. Que emissora que você exibia? A gente começou na TV Brasil e depois foi para a TV Cultura. E na TV Cultura, Cuca, né? Era assim, líder de audiência, era fantástico, porque assim, não existia na TV brasileira um programa voltado para a realidade brasileira. Porque você tem muitos programas americanos que falam de maternidade, de paternidade, mas o Papo de Mãe foi pioneiro de retratar as famílias brasileiras, e era muito bacana porque era um programa assim, que fazia uma troca de experiências entre famílias, mas essa conversa, esse bate-papo pontuado com a participação de especialistas. E a gente pensa assim, né? Vamos ver um projeto desse? Hã? Vamos. Olha, ele só acabou por causa da pandemia, viu? Porque faz falta. Ainda não existe um programa desse. Nós estamos para lançar um programa chamado De Prata na TV Cultura, está na fase final, justamente que é para falar dos problemas e das atividades dos 50 mais. Eu acho que tem tudo a ver, de repente, a gente... Não, e você... Aqui, ó, em público, hein? O Papo de Mãe surgiu quando eu estava grávida da minha primeira filha e não queria abandonar o jornalismo, mas queria fazer... queria poder atuar com o jornalismo de outra forma, aí surgiu a ideia do Papo de Mãe. E o bacana do Papo de Mãe, Cuca, é assim, porque a gente está nos grandes centros, né, do Brasil, mas a gente sabe que a realidade dos brasileiros é outra. Não então, assim, às vezes a pessoa não tem um pediatra para ligar, um ginecologista para tirar alguma dúvida. Quando não tem ideia do que está acontecendo. Não tem noção dos direitos que tem. Então, assim, o Papo de Mãe fazia uma prestação de serviço tão bacana, eu acho assim que ele ajudou tanta gente, e aí eu pude... É uma judiação ter parado esse programa. E eu pude pegar um pouco da área médica, da área dos meus pais. Porque seus pais te ajudaram bastante? Muito, porque assim, o Papo de Mãe a gente falava ou sobre educação, saúde e comportamento. Aí quando entrava a pauta de saúde, eu sempre ligava para o meu pai ou para minha mãe, eu preciso de um especialista para falar sobre parto humanizado. Então, assim, ele sempre te ajudava. Ele sempre tinha uma dica, porque principalmente meu pai, que foi chefe do pronto-socorro do Hospital das Clínicas, ele tinha acesso a muitas especialidades. Nossa. Ele convivia com muitos profissionais. A minha mãe era neurologista infantil, estava mais ali na área dela. Os dois eram professores da USP. Mas meu pai, no pronto-socorro do HC, ele tinha contato com muita gente, conhecia muita gente. Isso facilita bastante, né? Facilita. E agora, quais são os próximos desafios? Você está com uma empresa sua, de assessoria de imprensa, assessorando grandes executivos. É uma transição de carreira agora. Está feliz? Muito feliz, Cuca. Não é que eu estou abandonando o jornalismo, eu só estou mudando de lado. E continuo fazendo isso que eu acredito, nesse papel do jornalismo de levar informação de qualidade, principalmente hoje com a questão das fake news, da desinformação, dos algoritmos. Você está consumindo ali notícia que você não sabe se essa notícia é verdadeira ou não, né? A tecnologia te ajuda a filtrar tudo isso hoje? A IA, por exemplo, você foi num evento sobre IA. Então, assim, qual foi a minha transição de carreira, né? Na época da pandemia, eu já tinha... Eu estava começando a fazer a comunicação de algumas empresas. Eu estava partindo já para esse ambiente corporativo. E aí, de repente, nessa era digital, surgiu a necessidade das empresas estarem presentes nessas novas mídias, né? Assumirem essas novas tecnologias. Então, assim, eu faço assessoria de imprensa, que o meu cliente, uma empresa... Seu cliente é a empresa ou é o profissional? Uma empresa, um profissional liberal que precisa estar na mídia de forma espontânea, com credibilidade, porque também hoje a pessoa... acho que o problema maior é a credibilidade, né? Porque eu acho, porque fake assim, news. Não, e aí você vai dar uma busca hoje. Se a pessoa não está
nas redes sociais, se ela não está, né, num sistema de busca, num veículo de comunicação, é como se ela não existisse, como se hoje, é muito louco isso, mas hoje a credibilidade vem também através da presença dessas novas mídias nas redes sociais. De alguma jeito tem que estar, mas eu acho assim que tem que estar de forma, né, organizada, sim, né, coerente, um conteúdo bacana, com responsabilidade. Você não precisa ter milhões de seguidores, mas você precisa estar ali de uma forma responsável, com conteúdo, né, importante. Então eu faço agora assessoria de imprensa, gestão das redes sociais desses clientes, podcast, Cuca, podcast, né? Eu estava até analisando a tecnologia hoje nos lares brasileiros, praticamente o número de domicílios com tecnologia, com acesso à internet, é quase o mesmo das residências com acesso à televisão. E as redes sociais... Mas tem uma diferença aí de faixa etária, pequena, né? ainda. A faixa etária ainda vê TV aberta. Sim, é verdade, é verdade. Acima de 50. Essa nova geração, né, não consome mais TV aberta, é só streaming, que é o caso do podcast, que você pode consumir qualquer hora, da forma que você quiser. Compartilhar ou não. E assim, um conteúdo específico, que te atraia. E olha, é incrível, Cuca, o Brasil é o maior consumidor de podcast do mundo. Quer dizer, eu sabia disso. Não, olha, 51% dos brasileiros consomem podcast. Quer dizer... Então, consumo nosso, tá? Bastante. É um sucesso. E é muito bacana, porque é uma forma de você levar conteúdo que a pessoa pode consumir isso, tá na academia, tá no carro, a hora que ela quiser. É verdade. Não tem dependência de outros, né? Acaba sendo o seu celular já resolve. Então, esse o meu novo trabalho, essa minha nova frente. É um outro lado do jornalismo. Eu deixei de estar ali nos veículos de comunicação para colocar os meus clientes nessas novas mídias, que são multiplataformas e multimídias, né? Você tem podcast, você tem LinkedIn, você tem live, tudo. Tem tudo. E é o que você falou da tecnologia, né? Você vai aprendendo. Nós não nascemos na era digital, né? Mas nós estamos aprendendo. E que bom que a gente pode evoluir, que a gente pode crescer. Eu acho muito legal esse encontro de gerações com a tecnologia, né? Você viu, inclusive, no nosso evento. No final, mas o mais acima de 50 anos não tem contato com tecnologia. Mas o de 50 a mais é o que mais sabe demandar trabalho para um IA. Sim, que sabe perguntar melhor, sabe estruturar. É verdade. Que tem mais informações de imprensa, que lê com mais cuidado. Né, para formatar. Eu acho importante, porque é um estímulo para a gente, na nossa faixa etária, a gente aprender coisas novas, não ficar estagnado. E vamos ter aí uma longevidade bem grande. Eu lembro do meu pai na época que ele dava aula, que ele preparava as aulas em slide, ele com um carrossel de slide, quando mudou para o computador, PowerPoint, para ele foi assim... Como é que chama aquele que punha uma folha de... Era projetor. Projetor. Não era mimeógrafo. Projetor. Não, projetor, mas tinha um que você colocava que era uma folha transparente. Mas não era projetor, tem o nome daquilo lá. Alguém sabe aí da plateia? Eu não lembro também, mas... Não é retroprojetor, outro... mas aí, por exemplo, deu tudo certo, ele aprendeu, ele foi para o computador. Aí eu lembro da minha mãe também na pandemia, que todos os congressos que ela participava no mundo inteiro, todas as aulas que ela dava, foram para o computador, foram online, foram, né, de forma remota. E ela ia para minha casa pedir ajuda, porque ela não dominava isso, e foi de repente. E a minha filha ajudava muito, porque também era um universo novo para mim, eu também estava me adaptando. E é muito rápido, não tem jeito. Muito rápido. Agora, suas filhas, uma é médica e a outra... Eu só tenho uma filha, a Juliana, que tem 22 anos, que está no terceiro ano da faculdade de medicina. Já escolheu, vai fazer assessoria? Ela vai fazer psiquiatria, olha que importante. Nossa, você vai cuidar tem futuro, dos velhinhos louquinhos aqui. Justamente por causa dessa tecnologia, a gente tem que se preocupar muito com a questão da saúde mental, né? E como é que você cuida da sua saúde, com tanta coisa aí? Então, você sabe que nessa fase que eu estou vivendo dos 50 a mais, a gente passa a se cuidar mais, a olhar mais para a gente. E uma coisa que eu não abro mão é a atividade física. Eu acho que é fundamental para a gente poder até ter mais qualidade de vida, a saúde mental que a gente acabou de falar. E assim, eu vejo, diferentemente de quando eu era jovem, né, não tinha tantas essas questões de ansiedade. Hoje, a gente, por causa dessa tecnologia,
né, excesso de a informação, obrigatoriedade de cumprir, né? essa pressão para a gente responder toda hora, tá todo mundo muito ansioso. E se você não tiver essas válvulas de escape, de ir para uma academia, de fazer uma ginástica, de encontrar pessoas, porque é gostoso também você ir para a academia, encontra as amigas, toma um cafezinho, uma hora de lazer também, né, de troca. As pessoas trabalham muito online, então não se Verdade, conectam. é importante. Então eu vejo meus filhos, é muito online, e aí... Você sabe que nessa minha transição de carreira eu fiquei muito preocupada, porque eu adorava o ambiente de redação, eu gostava muito de ir. É divertido, né? Não, e essa troca, você aprende muito com essa troca, essa proximidade, o olho no olho. E aí eu fiquei preocupada com isso, de trabalhar em casa, mas aí eu não tendo horário fixo de televisão, e eu saía muito tarde, de sair 10 da noite, de trabalhar fim de semana, de trabalhar feriado. É comprometido, mas né? agora eu posso em almoços, encontrar pessoas, fazer networking. Você pode trabalhar no supermercado, você vai trabalhar. Não, e o legal é isso, de você poder ver gente, de você poder encontrar amigos, encontrar pessoas da sua área, fazer essas trocas, que eu fui no almoço do Homens de Prata. Olha que importante. Quantas pessoas eu conheci, quantas pessoas eu troquei o WhatsApp, aprender, né? Então, assim, é muito importante. Agora eu tenho mais tempo para isso, para ir num happy hour com amigos. Então, mas é difícil as pessoas entenderem que a necessidade, principalmente os mais jovens, que é muito importante essa conexão física, né? Assim, de estar próximo, de ouvir, sentir emoções diferentes. E a conexão aqui é muito fria, né? É verdade, é verdade. Eu acho que é um dos dilemas dessa nova geração. A tecnologia é você não ser 8 nem 80. Você tem que tomar cuidado com os extremos, né? Você se adaptar à sua faixa, né? Você não pode viver só no mundo digital, mas você também tem que mesclar, porque tem a importância também dessas novas ferramentas da tecnologia. Ela tem o lado bom, mas ela tem o lado ruim também, e você tem que administrar esse equilíbrio ainda é um pouco desajustado, mas vamos chegar lá. Eu acho assim, que essas gerações mais novas consomem demais, e eu acho que esse é o sinal de alerta, de você tentar equilibrar. Agora me fala, para todo mundo que está nos assistindo, o que quer ser um assessor de imprensa, um repórter? Qual o caminho? Dentro da tecnologia, dentro do mundo que a gente está vivendo. Você sabe que são duas coisas diferentes. O repórter, como o repórter mudou e teve que se reinventar após pandemia. É muito louco isso. Porque antes o repórter era obrigado a ir para a rua. Não tem jeito. Você ser repórter era você ir para a rua. Pôr microfone na cara dos outros. A partir da pandemia, você foi permitido, é uma coisa assim, até Jornal Nacional, foi permitido você fazer entrevistas por Zoom, você fazer entrevistas pelo celular. Quer dizer, antigamente tinha assim, uma restrição, um cuidado com a qualidade da imagem, do áudio. Imagina, impossível aceitar esse tipo de material numa emissora de televisão. E a partir da pandemia, a qualidade das redes sociais está igual da televisão hoje. Então você pode mandar vídeo, você pode mandar vídeo de celular, grava as entrevistas. Então, assim, facilitou muito, porque você faz entrevistas no mundo inteiro. Às vezes você poderia ter um entrevistado que não está em São Paulo, ou uma agenda muito complicada, então facilitou muito, mas por outro lado, o repórter fica muito mais na redação, não tem mais aquele contato que você vai para a rua, que surge uma pauta, você olha alguma coisa bacana. Reuniões só online. Então assim, isso diminuiu muito. De você entrevista uma pessoa, um personagem, você está na casa dele, você está no ambiente dele, você pode fazer uma imagem, você vivencia um pouco aquele personagem. Isso verdade. Se perdeu muito. E a assessoria de imprensa é esse trabalho de você colocar o seu cliente nas mídias de comunicação. Isso de você também colocá-lo como porta-voz de um determinado assunto. Então, de repente, você tem uma referência num tema, e é importante ele estar nos jornais, nas rádios, nas televisões, falando de pesquisas, de artigos médicos, de estar difundindo essa informação que ele tem, até para melhorar a vida das pessoas. Então esse é o meu trabalho, é colocar ali o meu cliente na mídia, e de uma forma sempre espontânea. Quer dizer, o jornalista tem esse interesse, ele tem esse interesse jornalístico, é bacana para ele está fazendo uma prestação de serviço, levando
uma informação, uma notícia, uma reportagem que vai digna, ser legal. Legal, agora, público. para encerrar, você gosta muito de viagem com Nossa! animais. Como é que é? Você dá uma dica pra gente, para encerrar agora, Você uma sabe dica de uma que viagem com animais. as pessoas perguntam qual é o seu hobby? Eu acho que o meu hobby é viajar. E olha que eu comecei, meu pai... Ela vem meu falar hobby isso é aqui pra viajar. gente, meu hobby é viajar. Meu pai, quando a gente era criança, É. ele ia dar aula em congresso, e aí ele tinha um combinado, cada vez ele levava um dos filhos. E isso no Brasil, que a gente tem lugares maravilhosos para viajar. E depois, quando a gente cresceu um pouco, foi a vez da minha mãe viajar muito a congresso. E ela viajou assim, o mundo inteiro. E aí isso começou a despertar na gente uma vontade de ir com ela. E aí ela tinha uma melhor amiga, que era uma médica também do HC, uma italiana, que elas fizeram faculdade juntas, que ela fazia os roteiros das viagens. Então a gente foi assim, as viagens mais maravilhosas. África do Sul, Galápagos, deserto do Atacama, Amazônia, Chapada dos Veadeiros, e sempre para ver bichos, para ver animais, e também outras tantas viagens também para você conhecer culturas diferentes, fomos para a Croácia. Eu acho muito gostoso isso, É uma de delícia, é uma você delícia. poder... Eu viajo muito também quando posso. E qual o lugar que você recomenda para as pessoas viajarem? Olha, eu acho que um dos lugares mais fantásticos que eu fui foi a África do Sul. É muito assim... incrível você ver como que a natureza funciona, né? Você está numa savana, as pessoas falam, olha, tem leões ali. Aí você fala, como assim, onde? E eles estão todos camuflados na savana, ninguém né? Tá você não enchendo vê, tudo eles, camuflado. Só as pessoas que estão acostumadas que conseguem ver. Mas meu sonho agora é ir para o Quênia, Tanzânia. Eu fui para a África do Sul, mas fui para só ver jogo de futebol lá na Copa do Mundo. Não fui ver os animais. Quero ir para o Japão, quero muito ir para o O Japão. Japão também gostaria. Bom, Roberta, que delícia esse bate-papo, a gente ficaria horas aqui. Mas temos que encerrar, né? Senão nossos diretores ali ficam xingando, jogando lata, né? Mas antes de encerrar, gostaria de te dar um brinde aqui, uma lembrança da nossa querida Água Prata, obrigada. são as tônicas pratas. Obrigada. Com o maior carinho deles. Nossa, obrigada. Vou consumir todas. Uma mensagem final naquela câmera para nós 50 mais. Eu acho que é uma fase fantástica da vida, tem que aproveitar, tem que se reinventar. Eu, pelo menos, acho que eu estou começando uma nova fase maravilhosa ainda, que eu vou ser muito feliz, e a felicidade para mim não é só a felicidade pessoal, mas é a felicidade profissional também. Que legal. Eu poder realizar, eu poder ter sucesso na carreira. E eu acho que ainda vou conquistar muitas coisas ainda, e vou ser muito feliz ainda. Bacana, Roberta, muito obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal, compartilhar, dividir com os amigos, com toda a família, vocês aqui também. É muito legal receber Roberta Manresa. Isso, perfeito. Forte abraço a todos, um abraço especial ao Teatro do Shopping Santa Cruz, que nos cede gentilmente o espaço, nossa querida Água Prata e Terra Nostra Cidadania. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Homens de Prata, uma geração de valor. Bye, bye.